Bom dia, ouvinte da Hard Vibe Mundial. Bom dia, pessoal do Instagram que está aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos no dia de hoje. Gente, aqui em São Paulo hoje está frio, né? Não sei onde vocês moram, eu sou da Zona Sul, moro lá perto da Represa, um frio danado. Mas, é como eu falei aqui para uma moça que está aqui comigo aqui no Instagram, eu falei, não vamos reclamar, né? Vamos agradecer, porque pelo menos deu uma chuvinha aí e não foi aquela tempestade, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, tá me ouvindo aí pela primeira vez, eu sou Luciane Berger. No Instagram, você me acha assim, ó, @Luciane Berger, tá? No YouTube, você vai encontrar uma série de conteúdos sobre constelação familiar, né? Uma série de conteúdos sobre sintomas, sobre como sair da escassez, como sair dos problemas de baixa autoestima, rejeição, enfim. Tem uma série de conteúdos lá. O Instagram é @Luciane Berger Consteladora, tá bom? E aqui no programa você me encontra toda quarta-feira às 9h30 da manhã. Hoje nós vamos falar sobre sintomas, sobre doenças. Doenças como, por exemplo, a fibromialgia. E o que as constelações podem contribuir como, tá? Mas para falar de um assunto tão importante que são sintomas, a gente tem que deixar claro algumas coisas aqui. E veja, eu não vou deixar um currículo aqui, blá, 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 blá. Mas eu vou falar algumas coisas sobre as minhas formações para que vocês possam entender que aquilo que eu vou trazer é algo que eu não só estudei, como já vivi, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho uma série de formações, mas eu quero focar naquelas que hoje, né, a gente vai poder contextualizar para embasar o que eu vou dizer. Tá? Então, eu fiz a terapia do renascimento, o rebirthing, como uma formação, fiz ela umas 2 vezes, e ela vai encaixar nesse tema de hoje. Na minha pós, né, eu fiz uma pós em psicoterapia junguiana, eu também tive um pedaço da pós ali, que falava de sintomas, né, para embasar todo um conteúdo da psicanálise, da psicologia, tá? E durante as formações em constelação familiar, que eu fiz 4 formações, 2 formações livres, né? Livres é o quê? Sem ser pós, né? E 2 pós. Inclusive, a última pós que eu fiz foi na Hellinger Schule, né? Eu estudei lá com Sophie Hellinger, estudei lá na escola do Bert, e com professores incríveis. E durante toda essa trajetória, que não foi de 2, 3 anos, foram de muitos anos, né? Eu pude não só ver, atender no set terapêutico, facilitar constelações, mas também acompanhar processos que falam de sintomas, tá? E na escola Hellinger, a gente aprende que sintomas são 4 tipos de sintomas, mais ou menos, o que a gente vê. E por que eu vou falar tudo isso agora? Estou embasando aquilo que foi aprendido, embasando aquilo que é conhecido, embasando aquilo que eu vivenciei, porque eu facilitei muitas constelações de sintomas como fibromialgia, câncer, ovário policístico, câncer vários, né? Tireoide, problemas assim femininos, né? Útero, infertilidade, uma série de tratativas, né? De sintomas a gente já constelou. E a gente entende visão, por exemplo, perda de visão, perda de audição, e a gente já entendeu que muitas vezes esses sintomas, eles vêm de 2 locais, que é o que eu vou contar aqui para você. Na escola Hellinger, a gente aprende que a medicina, ela apoia tudo que o ser humano precisa fazer. Então, tudo que eu vou falar aqui, não tem mágica. Você não vai fazer uma constelação, não vai fazer um rebirth, vai largar seus remédios, vai largar seu médico. Não, é tudo complemento. Mente e corpo são. Alma, mente e corpo são. A constelação, a terapia do renascimento vai ajudar onde? Na alma, na mente. E a mente e o corpo, a medicação, os médicos ajudam também. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Fica aqui comigo, você que está chegando agora, hoje nós vamos falar sobre como as constelações e a terapia do renascimento, o rebirthing, pode ajudar na cura dos sintomas como fibromialgia, câncer e outros sintomas tanto, tá? Como perda de audição, enfim. E para você que vai querer ficar aqui comigo
e talvez queira aí se interessar um pouco mais sobre constelação e até fazer a sua, eu vou deixar já o meu telefone aqui. É o WhatsApp, tá, gente? Nem adianta ligar, porque a nossa atendente fica na web. Então, o telefone é 11 97434 9096. Eu vou repetir, anota aí com calma. 11 97434 9096. E aí você chama a Paula lá que me ajuda e ela agenda a sua constelação. Então, como eu estava falando aqui, ó, a gente aprende lá na escola Hellinger que existem 4 tipos de sintomas, 4 tipos de fundo das doenças. As doenças físicas. Nasci surdo, nasci sem uma perna, nasci assim, né? Há o que fazer em relação a isso? Não, não há. As doenças somáticas, que anota aí, muito estudado também na psicoterapia, né? Tem até uma matéria chamada psicossomática, que seria o quê? Doenças que começam através de dor, de um trauma. Um trauma que fica ali batendo, 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 até que você, por não olhar para ele, por não dar atenção àquela dor, ele fala assim, é uma dinâmica mais ou menos desse jeito, só para você ilustrar na tua cabeça. Imagina que a dor tá ali, o trauma tá ali, toda hora batendo na tua cabeça, toda hora ali, e você não olha, não, finge loucura, passa, não quero olhar para isso. Imagina que você tem uma dor com a sua mãe, uma dor ali com o seu pai, uma dor de um trauma, de um abuso, que você guarda para dentro de si, e não quer mais falar sobre isso, mas aquilo está ali, reverbera no seu comportamento, reverbera na forma como você age, na forma como você se comporta todos os dias, mas você não quer olhar. Então, tudo aquilo que eu não quero ver, ele vai persistir. E como Jung já disse, tudo que persiste, né? Tudo que fica ali vai se manter até que você olhe, né? Então, tudo que eu resisto a olhar, persiste. E aí, como persiste... Nosso self é muito maravilhoso. Ele fala, cara, ela precisa olhar para isso. Então, o que que faz? Um sintoma. Porque no sintoma, você para a sua vida, não é? Não é isso? Sintoma é a oportunidade de parar e se olhar. É o que a gente quer? Claro que não. Na consciência, ninguém quer isso. Mas o fato é que é isso que acontece. Quando você está doente, é o único momento que você para. Você busca Deus, você busca a sua fé, você busca medicação, você busca ajuda. É o único momento. Ou eu falei alguma bobagem aqui? Não é? É no sintoma, na dor, que a gente vai olhar para aquilo que precisa ser feito. E infelizmente é isso. Então, as doenças somáticas são aquelas que têm uma dor, até que, como eu não olhei para aquilo, se torna um sintoma. Muitos casos de câncer e de fibromialgia começam desse jeito, tá? Você vê aquela pessoa que não tem nenhum caso de fibromialgia na família, não tem um caso de câncer na família, e de repente desenvolve um. Começa através de uma somatização de emoções equivocadas, sem ser cuidadas, tá? Neste caso, é preciso fazer um trabalho muito grande ali para entender esse trauma. E aí a terapia do renascimento ajuda muito. As terapias ajudam muito. E agregado às constelações ajudam muito mais. Mas como assim, Lu? Você não está falando que está somatizando dor? Segura aí que eu já vou explicar. Outro tipo de doença que a gente aprende, que são as transgeracionais. As transgeracionais são aquelas hereditárias. Ai, isso é hereditário. Meu pai era cardíaco, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer. Ai, meu pai era diabético. Sabe aquela coisa que vem da família toda? Transgeracionalidade, o que a medicina chama de hereditário. O fato do seu pai ter tido câncer, da sua avó ter tido câncer, significa que você está fadado a ter câncer? É claro que não. Existe uma predisposição a isso. Mas o que faz você ter câncer? Muitas vezes é a somatização de um sentimento que dispara
um câncer, né? Porque câncer na última linha é quando a pessoa guarda muita mágoa. Você vê que tem muita dor ali. Então, o gatilho são dores que são somatizadas na vida, se transformam num sintoma, e isso tem um cunho aí de gerações. Mas, olha só, o fato do meu pai, do meu avô ter câncer e eu ter uma predisposição, eu disse que não significa que terei, concorda? Mas por que tenho? Por que vivo essa doença, esse sintoma como eles viveram? A gente fala nas constelações que aquele que sofre o sintoma é aquele que tem mais amor para poder compartilhar. Ele se coloca a viver essa situação por um amor que a gente chama nas constelações de um amor cego. Não é um amor saudável. É um amor para pertencer àquela família igualmente. Poxa, então se meu pai teve, eu também vou ter. E aí vai somatizando, né, durante a vida alguns sentimentos para cumprir aquele amor. E aí, só a terapia do renascimento, só a terapia convencional não é o suficiente. É preciso olhar também pelas constelações. Muitas vezes eu vejo sintomas como fibromialgia, né? Que, caso quem não sabe, é um sintoma predominantemente feminino. E para quem não sabe ainda, a fibromialgia, ela está falando de dores opostas. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas muitas vezes você vê a fibromialgia aí num set de constelação, e o que a gente percebe? A pessoa acumulou uma certa dor ali. Essa dor, ela não conseguiu olhar. Se transforma num sintoma, a fibromialgia. Só que quando você abre um pouco mais o olhar para isso, a gente percebe que essa dor que a pessoa está sentindo, ela já aconteceu lá atrás, na transgeracionalidade dela. Então, o que significa isso na prática? A pessoa está vivendo a mesma história de um ancestral, por amor a ele. Ela guarda as mesmas dores, porque na epigenética, veja só, a medicina fala que é hereditário, né? A gente está falando aqui de epigenética. Na epigenética, você herda não só as memórias boas, mas também as memórias de dor da sua família. Então, é muito comum a gente repetir os padrões, como eu disse, por amor, para se manter iguais a ele, para dar luz para aquela história. Porque agora a gente tem ferramentas para isso. Olha, eu estou falando de ferramentas como rebirthing, como constelação, que os nossos pais não tinham acesso. Nossos avós menos ainda. Então, hoje tem como olhar para isso. Então, as doenças transgeracionais, que a gente já sabe que meu pai teve, minha mãe teve e eu estou tendo, a gente olha pelas constelações. Mas eu sempre recomendo, faça também algumas sessões de rebirthing, de terapia do renascimento. Por quê? Para dissolver o trauma nesta vida e não só o transgeracional. E o mesmo eu indico para quando a doença é somatizada. Quando a doença é somatizada, ninguém teve, não tem histórico, ela está transbordando aqui, a gente aconselha, né? Olha aí através das terapias de rebirth, de renascimento, mas também faça uma constelação em conjunto, porque muitas vezes você vai ver que, apesar de você não saber, da sua mãe não ter, da sua avó não ter, da sua tataravó não ter, você olha lá 6 gerações para trás que você nem conhece, lá também se apresenta isso. Então, quando a doença é somática e quando a doença é transgeracional, é importante aliar 2 técnicas, a terapia do renascimento e as constelações. E, por fim, tem as doenças que a gente chama de expiação, as doenças espirituais, alguns chamam assim, que na verdade é quando você se coloca doente para viver um sintoma, como se fosse uma forma de expiar uma culpa. A culpa por si ou a culpa pela família. Tipo assim, eu vou expiar essa culpa através de um sintoma. Então, esse tipo de doença também não há o que fazer.
a gente tem que só honrar essa pessoa, porque tem que ter muita coragem para viver um sintoma, muita coragem para viver uma doença como um câncer. Quando a pessoa se coloca para fazer isso, tentando, né, expiar uma culpa, a gente olha e fala assim, é muito amor que tem ali e muita coragem junto. E a gente tem que respeitar o destino dessa pessoa. E não há muito mais o que fazer por ela, a não ser respeitar. E eu sei que isso é duro de se ouvir, mas essa é a única coisa que podemos fazer. Então, voltando, doenças de cunho físico e expiação espirituais, não há o que fazer, a não ser honrar o que está acontecendo. E no caso das expiações, a coragem e o amor dessa pessoa. Agora, as doenças que são somatizadas, ou seja, aquela que não tem nada atrás, que a gente não sabe de nada atrás, mas que de repente desperta aqui, aparece aqui, como uma forma, né, de trazer consciência a algo. E as doenças que a gente sabe que meu pai teve, que meu avô teve e que também você está passando, essas duas, essas sim, a gente tem recursos dentro, né, do universo, da psique, para te ajudar, acompanhado, claro, da medicina. Então, eu sempre recomendo para as doenças somatizadas e para as doenças transgeracionais um composto de terapia do renascimento e constelação. A terapia do renascimento cuida muito da somatização e as constelações do transgeracional. Então, se você tem um sintoma e você quer sair disso, entre em contato com a gente lá no 11 97434 9096. Ó, anota de novo. 11 97434 9096. Lá, a gente não tem só constelador. É um instituto, nós somos um instituto. Nós temos vários consteladores, mas nós também temos vários profissionais que fazem a terapia do renascimento. Então, se você quiser experimentar essa abordagem, a única coisa que eu posso te garantir é que você vai viver uma mudança muito, muito grande na sua vida. E eu digo isso por quê? Porque você não está mais terceirizando o seu sintoma. Você está olhando para ele, assumindo aquilo que você não conseguiu olhar para trás. Lá atrás você não conseguiu ver. Você está curando essa dor. E para você que é mulher, que vive aí imersa ao sentimento de rejeição, de abandono, de baixa autoestima, eu tenho certeza absoluta que você tem problemas com o seu feminino. E quando temos problemas com o nosso feminino, o que acontece normalmente? Problemas de ovário policístico, problemas no útero, problemas de endometriose, né? Alguns cânceres também podem se manifestar. Então, se cuide, mulher. Pelo amor de Deus, se cuide, tá? E pensando em você, que é mulher, e isso é uma missão lá do Instituto, não sou só eu, são todas as pessoas que fazem parte. Nós temos um trabalho só para o feminino, só para as mulheres, onde você vai ver todas as suas dores numa sequência, de forma transgeracionais, de forma somática, ou seja, vai ter constelação, vai ter rebirth, vai ter terapia, vai ter outras técnicas lá para te ajudar a olhar para essas dores, para os seus sintomas. E esse trabalho que a gente faz é num fim de semana inteirinho. É uma imersão que começa na sexta-feira, 21 horas, e termina no domingo, às 20 horas, no Hotel Fazenda aqui perto de São Paulo, onde você vai ficar imerso com a nossa equipe, comigo, trabalhando esse feminino, trabalhando esses sintomas, trabalhando essas dores, né? Esse movimento de cura. E essa imersão, ela chama Desperte Sua Essência. Se você quiser participar, se você quiser se dar esse presente, essa oportunidade real de cura, o telefone é o mesmo. 11 97434 9096. Vou repetir, ó. 11 97434 9096. E agora eu vou falar para você por que você deve fazer. Todos nós merecemos isso. Mas vou contar o caso de uma constelação de uma moça, então, que fez uma constelação de fibromialgia comigo. Veja, primeiro, o cenário qual que é? Ela reclamava que tinha fibromialgia já tinha mais de 15 anos.
que assim, acordou um dia com muita dor, e a dor não foi passando, não foi passando, não foi passando, não foi passando. Ela foi ao médico e foi diagnosticada com fibromialgia. O que é fibromialgia, né? Então, vamos lá. Na etimologia da palavra, fibro é tecido, tá? Mio é músculo. Algus, né? É uma dor. E o ia é uma condição. Então, fibromialgia nada mais é que é uma dor nos tecidos e nos músculos. É quando dois opostos, né, se agridem. O que são dois opostos se agridem? É como se tivesse dois opostos assim batendo um contra o outro. É quando o amor e a raiva se conflitam. Como assim? É quando existe amor e ódio por a mesma pessoa. E aí eu acabo tendo amor e ódio, 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 amor e ódio. Aquilo conflita. E aquilo reverbera nos meus músculos, nos meus tecidos, como uma dor que eu não aguento. Porque na mesma forma que amo, da mesma forma tenho raiva, odeio. Então a fibromialgia, através do OLS sêmico, é o quê? O amor, a raiva, o ódio pela mesma pessoa se manifestando. Lu, eu posso ter uma fibromialgia porque eu tô com raiva do meu ex-marido? Não, nunca vi isso. Nesses anos todos de constelação, mentira, poder pode, né? Mas de verdade, eu nunca vi isso. Nesses anos todos de constelação, o que eu vejo é fibromialgia olhando para a mãe. Olhando para o ramo materno. Não necessariamente para a mãe, mas é algo que vem dali. No caso de uma constelação que eu fiz há pouco tempo atrás, de uma moça com fibromialgia, eu não vou contar quem é, mas eu vou contar mais ou menos por cima. Ela tinha um amor grandioso pela mãe. Mas a mãe se colocou numa situação de risco quando ela era pequena. E nessa situação de risco, a mãe teve que ser internada e ficou ausente para o resto da vida. E essa menina nasceu amando a mãe, mas com raiva dela. Essa raiva é inconsciente, porque a gente foi educado para falar o quê? A gente não pode odiar nossa mãe, a gente não pode ter raiva da nossa mãe. Mas ela tinha. Ela não tinha raiva especificamente da mãe, mas por a mãe ter abandonado ela. Ela achava que a mãe fez aquilo de propósito, porque a mãe não podia ter feito aquilo. Como que a mãe fez aquilo e deixou ela pequena? Como a mãe não pensou nela, né? E fez tudo aquilo e ela acabou ficando sem mãe. Então, dentro dela, ela tinha o quê? Uma raiva. Mas ela amava a mãe. E aquilo foi somatizando ao longo da vida. E numa constelação, que inclusive foi gerenciada aí por um neurocientista, a gente conseguiu ver o momento da mudança dela, exatamente o momento. O cérebro dela foi mapeado enquanto a gente constelava. E dentro dessa constelação, o que a gente percebeu? Sim, existia a somatização. Mas, colocando as gerações de mulheres, e nós colocamos nessa constelação 9 gerações. Gente, 9 gerações. O que a gente percebeu? Que lá na última que a gente pôs, a mesma situação se repetia. Mesma situação entre mãe e filha se repetia ali. 9 gerações lá atrás. Por isso da importância das constelações. Por isso da importância de somar as ferramentas. Para essa pessoa, ela se liberou muitíssimo dessa dor, porque era uma dor transgeracional. Era uma dor que ela somatizou. Ela depois comentou comigo, depois de 20 dias, que ela já não tinha mais dor alguma, e parece-me que permanece assim até hoje, tá? Mas o mais importante é perceber o seguinte: após essa constelação, seria muito importante e significativo ela fazer uma sessão de rebirthing. Por quê? Porque por mais que no inconsciente coletivo dela, no inconsciente da família dela isso esteja liberado, talvez tenha ficado algum resíduo ainda das dores que ela viveu durante o processo do afastamento da mãe dela. Isso seria importante se ver. Então, entenderam a importância de juntar as ferramentas? Tudo faz parte. E se você ficou comigo nesse programa, e se você tem um sintoma, se você tem uma dor, qualquer que seja,
e você quiser realmente sair disso, primeiro passo é ligar pra gente. Ligar não, né? Manda um recado pra gente no WhatsApp, porque o telefone não atende, é lá na web. Entre em contato com a gente, marque a sua constelação, marque a sua consulta, a gente vai endereçar você pro resto do tratamento. E você que é mulher, venha fazer o Desperte Sua Essência, vai ser dia 23 a 25 de maio. E é uma oportunidade única para você que é ouvinte aqui da rádio, porque tem desconto para você que é da rádio. Você vai falar assim, quero fazer o Desperte e ouvir você na rádio, tá bom? Eu vou deixar mais uma vez o número aqui, já me despedindo e vejo vocês semana que vem. Olha só, o número 11 97434 9096. Repetindo o WhatsApp, 11 97434 9096. Vem que essa semana vai ter desconto para você no Desperte. Até semana que vem! Tchau, gente! Até semana que vem!